Mas Sarai era estéril. Isso é o item 22 aqui. No finalzinho da paraxá que nós estávamos estudando, vai ser, está falando também, na verdade, Ler Lehá, essa é a grande verdade, Ler Lehá. Ele diz aqui, vamos lá, Rabi Yossi e o Rabi Hia estavam na estrada, né? Estavam na estrada, eles estavam caminhando. Isso são metáforas que eles usam geralmente para falar de um assunto. O Rabi Yossi disse ao Rabi Hia, por que você está em silêncio? Está muito calado. O caminho não é melhorado a não ser com palavras de Torá. Olha que coisa bonita. Olha como que eles vão colocando, olha, estava dois sábios imensos, Rabi Yossi e Rabi Hia, eles estavam viajando, e aí ele falou assim, poxa, você não está falando nada, você está em silêncio, não é? Por que você está tão calado? O caminho só fica melhor com as palavras da Torá. Então, o Rabi Hia suspirou e chorou. Ele abriu o discurso dizendo, mas Sarai era estéril. Ela não teve filhos. Bereshit 11:30. Aí ele disse, ai disso, né? Ele dá aquele ai, aquele, quando a gente sente a dor, ai disso. Ai do tempo em que Agar deu à luz a Ismael. Olha, né? Veja, a Sara não tinha filhos e ela tinha que dar a luz para Ismael. Está aqui o nome de Ismael. Era só isso que eu queria pegar aqui. Shemor Ismael sumiu. Cadê? Ah, tá aqui. Que Shema. Né? Então, enviou do Senhor e disse novamente, está em outro idioma aqui. Parece que está aqui em italiano, né? Eu acho. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, que interessa. Então, o nome Ismael. Todo mundo entende que o nome Ismael é o nome de um ser humano, né? É isso que foi passado para nós. A Torá tinha o interesse de passar as coisas mais ou menos no sentido de que a gente estava falando de alguém que descenderia do próprio Abraão, Ismael, né? A gente nunca pode ter a negativa disso, que também Ismael é filho de Abraão. Inclusive, pela lógica biológica, ele é o primogênito, porque nada pode mudar, mesmo ele depois nascendo de Isaac, que era o filho da promessa, poderia mudar no sentido literal biológico de que ele era o primogênito. Exemplo, um homem é casado, isso pela cultura, né, lá do Oriente Médio, ele pode ter outra esposa, como é costume também no islamismo, como também era costume há 1000 anos atrás no judaísmo. O próprio Novo Testamento fala que um noivo saiu e ele tinha 7 noivas, não fala isso? E parece que as noivas foram buscar luz para os seus candeeiros, etc. Mas a gente já estudou e sabe que não é isso. Mas tudo bem, eu estou falando da cultura. Então, veja, o Ismael é o primeiro filho, gente. É ou não é? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. É ou não é? Só que o que acontece aqui, né, é o seguinte, não é isso que está falando do nome. O nome, ele está falando o seguinte, lembra que a Torá foi quebrada,
e ela foi reformatada, e ela foi feita novamente, veja, o Yud aqui vai formar uma palavra, que é a palavra, eu vou deixar já aqui montado, ó, é um acrônimo, tá vendo? Ó, Ish, Ish, e depois, deixa eu só tirar esses sinais maçoréticos aqui, porque pode confundir a pessoa. Ó, Ish, essa primeira parte aqui é esse Yud, não chega a pegar esse, é um acrônimo, não é? Então, ele tem aqui essa variação, Ish. Estou querendo botar aqui em azulzinho para diferenciar, mas parece que não vai pegar a cor, não. Vamos ver novamente. Não pega, tudo bem, deixa em preto. Depois a palavra Shema. Vamos ver aqui. E aí o que acontece, gente? A palavra Shema é o quê? Poxa, não precisa nem nós irmos lá em Devarim 6,4, porque todo mundo faz essa reza todo dia, o Shema Israel, tá vendo? Ó? E Shema, estou tentando colocar aqui, mas não vai, mas a gente coloca normalmente. Vamos ver aqui, ó. Ó, o Shema, eu não estou colocando de acordo que é lá o Shema escrito, tá, gente? Eu estou quebrando o galho aqui, vendo o que eu faço aqui, o que dá para mim fazer. Deixa eu até apagar esses sinais maçoréticos para não confundir vocês. Deixar só o Shema mesmo sem os sinais maçoréticos. Então, veja, Shema. Isso tudo está na palavra aqui acima. Ó. O Shema, agora sim, a gente pode tentar mudar a cor aqui. Vamos ver se a gente consegue, ó. Não consegue mudar o X, mas consegue. Ó, não vai, ele não obedece, tá vendo? Não tem problema. E agora que não quer voltar, foi, tá bom. Então, veja, o Shema que está aqui nesse meizinho, eu vou fazer o seguinte, para não confundir vocês, eu vou botar aqui um círculo, ó, um círculo, para mostrar o que a gente está falando aqui para vocês. E vou botar aqui numa coisinha bem chamativa, ó, e vou botar aqui um traço para vocês poderem entender. Eu sei que vocês estão entendendo, mas para entenderem melhor, olha. Então, ó, o ish aqui, ó, é de chamar. Tá vendo? Ó, ficou bem grande aqui a caixa do texto, ó, vamos diminuir, ó. O ish está aqui. E o Shema, né? Agora vai estar em outra base aqui, como nós vamos inserir, para vocês poderem ter uma noção melhor do que nós estamos fazendo aqui. Ó. Agora, a palavra Shema. Pronto. E vamos botar em vermelho também. Ó. Agora sim, a gente está podendo entender aqui. Ó. Então, a gente vai botar aqui apontando. Agora, a segunda, a gente está falando do nome Ismael, tá vendo? Exatamente, olha que legal. O nome Ismael, estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma autópsia do nome, é assim que se fala. E agora a gente tem que botar o restinho aqui, que é o nome El. Vamos colocar aqui o nome El, para a gente poder entender bem tudo que a gente vai falar agora, não ficarmos só assim, imaginando que nós sabemos, então é isso que vai acontecer, vamos pela fé, então, caramba, o Zorra falou, está pronto, e etc. Não, a gente vai fazer um estudo acadêmico relacionado a essa questão, né, que a gente está propondo aqui para vocês em relação a esse entendimento. Então, tem um El aqui no final e está aqui. Vamos lá, gente. É muito legal tudo isso, a gente realmente poder entender, vamos colocar aqui todas as formatações possíveis, mas a gente está fazendo aqui, né, uma questão do nome Ismael. Ok. Agora a gente tem que definir, não é? O que é Ish? Ish tem a ver com a, não é? Ou haverá, não é?
Então, vamos botar aqui. Tem a ver com há ou com haverá. Há de existir. Então, veja. Então, a palavra ish é há com H. Não sei, deixa eu só mudar aqui o idioma. Ó, há de existir. Né? Então, ó, há de o quê? Chamar é o quê? É ouve, não é? Ó, há de existir. Então, há de existir. Depois ouve, ou, então, ó, há. E depois a palavra ouve. Deixa eu só aumentar aqui para ficar bem grande aí, maior para você, ou grande, né? Olha, há, ixi, há, ó. E aí o Shema todo mundo conhece, né? Porque todo dia a pessoa Shema ouve, tá vendo? A Shema ouve, de ouvir e não de haver, né? E depois nós temos o nome El, que é o Eterno. Então, vamos botar aqui, Hashem. Por que Hashem? Porque é uma Sefirot. É uma Sefirot chamada El. Qual é a problemática aqui dentro desse sistema espiritual que a gente está vendo? Né? Nós temos que definir aqui exatamente a problemática e do que está se falando ali, do que está se construindo, para a gente chegar ao cerne da situação de uma simples palavra. Por isso, quando eu falo para os alunos, eu falo, olha, não é simples a gente pegar um versículo e estudar, ainda mais um capítulo. É muito difícil, gente. A gente nem conseguiu sair ainda do primeiro capítulo de Josué, né? Tem ainda que acabar aquele capítulo. Eu não sei nem como a gente vai fazer, porque tem as paraxás, a gente está indo devagarzinho. Então, veja, ó, Ish, ou seja, um acrônimo, A, Shema, El. Ou seja, o Eterno ouvirá, mais ou menos, né? Ou seja, existirá, o Eterno ouvirá. Quem ouvirá? Hashem, que é exatamente a Sefirá Hesed. Agora temos um problema. Essa aqui é para Parashá Hesed, deixa eu só marcar aqui com vocês, ó, em amarelinho, todo mundo já sabe, mas a gente sempre faz isso, né, para a gente poder... Ó, o problema está dentro dessa Sefirá Hesed. Quem ia nascer agora era Itzahak, que é a Sefirá que está aqui do lado, que é Gevurá, tá vendo? Exatamente aqui, ó, era Hesed, que ia nascer. Mas Ismael já tinha nascido. Tanto Ismael como H estava dentro de Hesed. Mas Ismael é o quê? Ele é uma Kripá Nogá. Olha só que interessante, para a gente poder depois desenvolver o resto dos nossos estudos aqui. O que acontece, gente? Deus ouvirá parece assim, poxa, Deus ouvirá parece-nos que é uma coisa assim que Deus vai ouvir, parece uma coisa boa, né? E na verdade é. Mas, assim, existem problemáticas aí que a gente vai ter que entender agora, não é? Na frente, deixa eu só achar aqui rapidinho, antes de falar. Gênesis 28, 9. Vamos ver aqui, para a gente dar prosseguimento. Ó. Bereshit, Gênesis 28, 9. Tá aqui, ó. Assim, ó, veja aqui, vamos ver comigo. Assim, ó, Esaú foi até Ismael e tomou como esposa, além das esposas que tinha, tá vendo? Esaú foi até Ismael e tomou como esposas, além das esposas que tinha, Mahalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. É aí que começa a Paraxá, que Jacó deixou Beersheba. Olha só como é que as coisas casam direitinho quando você sabe ver, tá vendo?
a gente vai entender aqui. O que, que a gente está falando? A gente está falando de Ismael. E Ismael, né, foi Esaú aqui, o que foi até Ismael, e ainda se casou com a filha de Ismael. Quer dizer, pensando direitinho, tudo estava entre família, não é? Porque Ismael era irmão, né, de Isaac. Ismael era irmão de Isaac. Esaú era filho de Isaac. Então, veja só, houve o que aqui? Uma fundição desses dois filhos descendentes de Abraão, não é? Ismael, as filhas de Ismael vão casar com Esaú. Ou seja, até onde a gente implica aqui, então o que que nasceu? Nasceu uma mistura. Foi uma mistura que a gente imagina ali nessa questão biológica de que surgiram novas famílias e mesmo Deus que falou, olha, farei da sua semente, né? Farei da sua semente próspera, e na sua semente todo mundo será abençoado. E aí fica uma dúvida aí, né? Como é que pode? Porque tanto Ismael quanto Esaú, eles eram descendentes de Abraão. Ninguém pode negar isso, gente. Biologicamente falando, nem eu, nem você, nem nenhum geneticista, nem nenhum médico, nem nenhum rabino, nem nenhum islâmico e nem nenhum cristão pode negar isso aí. Que essas duas, né, pessoas, se a gente levar no literal, e até mesmo no espiritual, não descende do eterno. Assim como também a gente não pode provar e falar que nada, existe alguma coisa que não descende do eterno. E tem alguma coisa que esteja fora dos projetos dele. Não existe nada no eterno. Então, o que acontece aqui? Isso é que a gente está esclarecendo para vocês alguns pontos além daquilo que já é definido pela religião. Existe a religião étnica. Né? O que é a religião étnica? É aquela que mantém a sua fé em cima de uma promessa patriarcal biológica da semente, ou seja, dos seus descendentes. E aí entra um problemão, né? Porque não depende de mérito. Veja, depende de quem você descende. E aí, quer dizer, eu faço uma pergunta para vocês: será que existiram pessoas pelo mundo que foram mais capacitadas do que os descendentes de Esaú, de Ismael, ou até mesmo de Jacó? Biologicamente falando, será que lá, não estou aqui sendo pejorativo, em Israel não nasce pessoas com problemas físicos, intelectuais e outros tipos de doenças? Também lá no meio dos islâmicos, né, os descendentes de Ismael não nascem? Há uma supremacia racial? É isso que nós devemos perguntar aqui, porque toda vez é muito bom, gente, a gente contar com o mérito dos outros. Mas o mérito, tanto de um Moré, quanto de um rabino sério de Kabbalah, contra qualquer questão meritória, ela não tem validade nenhuma para quem não tem mérito, para quem não estuda a Torá. Porque o mérito do rabino, do Moré, ou até mesmo do sábio que já está em outro mundo, só se encaixa na pessoa caso ela estude a Torá. E o mérito aqui que está se falando nessa questão é porque, provavelmente, o que não é uma assertiva de 100%, porque hoje existem muitos e muitos judeus ateus. Não é essa coisa que as pessoas imaginam, que todo judeu é religioso. Então, o que acontece? Não depende de biologia, meus queridos.
depende de processos espirituais e depende de se a pessoa vai ser chamada conforme o eterno deseja. Porque eu e você não escolhemos nada. Nós não decidimos. Se falarmos que nós somos santos, que nós decidimos estar aqui, nós estamos mentindo. E, na verdade, não era isso que nós queríamos. Através de alguns processozinhos errados que deram na nossa vida, e nós estamos aqui hoje. Talvez até olhando para a vida de outras pessoas que não estão, como fez o rei Davi no Terrilim 49, pô, eles não sentem nada, eles não têm problema com nada. Ontem foi o jogo, o Flamengo foi campeão, todo mundo jogou, ninguém está nem aí para nada. Você fica, fizeram um churrasco, você sai na rua cheio de garrafa de cerveja, todo mundo embriagado. Esse ano foi feliz, né? Até quando vai essa felicidade? Não sei. Mas está acontecendo isso, né? Então, perceba, nós estamos aqui porque passamos por um processo dolorido. E o processo mais dolorido é quando a gente tem que ligar contra nós mesmos, porque a guerra é dentro de nós. Às vezes, aí a gente fala assim, poxa, os Moréis, às vezes, principalmente o Moré André, às vezes fala umas coisas que vai lá no meio do ego e é bom isso, porque é exatamente isso que a gente tem que combater, o nosso ego. Com a cabala, se você vier com ego, nem adianta que você não fica, não entra. E não é o Moré André que bate, é o Zorra Kadosh que vai lá e dá uma pancada fenomenal. E aí, ou você decide ficar ou não. Não é? A gente também que é mestre, um dia fomos alunos, um dia também fomos repreendidos. Um dia tem uns que repreendem mais, outros ficam em silêncio. Aí você fica de 3, 4 semanas esperando uma resposta. E, pô, o que eu fiz? Mas o seu Moré está tratando com você. O que não é usual da nossa parte, né? A nossa parte a gente já joga, já fala para a pessoa, olha, tá errado isso aqui. Não vai falar, né, para humilhar a pessoa na frente de ninguém, mas vai falar assim nas escondidas, ali nas entrelinhas, etc. Mas o problema é que acerta todo mundo. Às vezes você está falando para uma pessoa, não para humilhar, para ajudar a pessoa a crescer, mas acerta todo mundo, é bala perdida. Aí, às vezes, nem é aquela pessoa, mas se acertou, era para ela também, não é? Porque não existe bala perdida. O Eterno, ele não erra nunca. É interessante isso. Mas, voltando, veja, a gente tem agora essa definição de que Ismael não é exatamente o que as pessoas pensam. Mas, tem um porém, mas também é. Porque Ismael é um mundo espiritual que está dentro de onde? Está dentro de Hesed e é uma Kripa Nogá. Assim a gente vai, inicialmente, só para abrir esse estudo, falar disso, e no final desse estudo, a gente conseguindo terminar, a gente vai ter todo o entendimento do que eu falei até agora. Né? Ou seja, Yashem ouvirá. Ou seja, Hesed, o amor ouvirá. Pois bem, vamos seguir aqui com o Zohar, então, com a leitura, gente. Então, veja, tudo com as palavras da Torá são melhor. O Rabia suspirou, chorou, ele abriu a discussão dizendo, mas Sara era estéril, ela não teve filhos. Aí fala, né, ai disso, ai do tempo em que Agar deu à luz a Ismael. Não foi um momento bom. O Rabi Yossi disse, por que Sara deu à luz depois que Ismael nasceu? E teve um filho e ela teve um filho lá de uma santa sefirá, de um santo local. Por quê? Você diz, então. Ele lhe disse, veja, eu vejo, e então ouvi o assunto da boca do Rabi Shimon Bar Yochai, a luz iluminada, santo, e chorei, pois ele disse, ai daquele tempo, porque como Sara estava atrasada
está escrito, e Sarai disse a Abraão, tem o rei, né? Abrão, rogo-te, vai a minha serva. Bereshit 16:2. Portanto, o momento era propício para Agar herdar Sará, ou seja, e ser amante de Abraão, ou concubino. E Agar deu à luz a um filho de Abraão. Ele continua. E Abraão disse, para que Ismael viva antes tu? Né? Então, Abraão disse, Bereshit 17:18. Lo Ismael Adonai lefaneiha, vav alif ain gimel, de kudeshá berihu raya me você lei ao Itzahak. Então ele diz que Ismael viva perante o tetragrama divino, tá vendo? Que Ismael viva perante ou na face de Yud-Kei Vav-Kei. Bereshit 17:18. Embora o santo bendito seja ele, lhe desse as notícias sobre Isaac, Abraão, ele se apegou a Ismael. Até que o santo bendito seja ele, ele respondeu, enquanto a Ismael, eu te ouvi, eu escutei sobre isso. Por isso que está escrito no próprio nome, e ouvirá, e Shema, né? Ouvirá, Shema, El. Eu te ouvi. Obra citada, ou seja, no próprio Bereshit 17:20. Mais tarde ele foi circuncidado e entrou na Santa Aliança, antes que Isaac viesse ao mundo, ou seja, Ismael já foi circuncidado. Ele continua. Vinde e vede, durante 400 anos, os ministros dos filhos de Ismael se levantou, e implorou diante do santo bendito seja ele. Ele disse, quem é circuncidado tem uma porção em teu nome. Quem fez isso? A gente lembra que cada nação tem o seu anjo, a gente já falou sobre isso. O santo e bendito seja ele, disse-lhe, é assim, disse-lhe, eis que Ismael, que é circuncidado, por que ele não tem uma porção em ti, como Isaac? Por quê? É o que se alega o tempo todo, o islamismo. Por quê? Porque ele não tem uma porção em ti, como Isaac. Ele disse, não é assim. Um foi circuncidado bem e corretamente, enquanto o outro não foi assim, não foi circuncidado no 8º dia. Além disso, os que se apegam a mim adequadamente no 8º dia, enquanto os outros se distanciam de mim por muitos dias. O ministro nomeado disse, mas ainda assim, já que ele é circuncidado, não teria ele uma boa recompensa por isso? Vamos entender isso aqui. Olha, aqui no nível, né, da nossa explicação. A ideia aqui é a seguinte. Ismael, ele está dentro de uma citranogá, né, dentro de Hesed. A gente sabe que essa árvore ela se divide em muitas árvores, inclusive numa árvore chamada Malhut, que tem o bem e o mal. O que o Eterno está falando ali quando o anjo ele fala, olha, ele não é circuncidado, né? Por que ele, então, ele não tem direito a Biná, que é a 8ª Sefirot, o 8º dia? Aí ele vai falar para ele lá, olha, ele não foi circuncidado, não é, gente, a circuncisão que a gente pensa no corpo. Ele não foi circuncidado porque ele não foi corretamente, ou seja, ele não conseguiu fazer esse processo aqui. Por isso que ele não foi circuncidado corretamente. E aí depois a gente vai entender o porquê disso aqui dentro do problema que existe dentro dessa sefirá. Veja, existem vários níveis de sefirotes, isso a gente também tem que compreender. Quer dizer, se tem problema, não são as sefirotes superiores. São as sefirotes onde as pipás nogás se apegam.
E isso está dentro da alma do homem e existe também um mundo espiritual ligado a essas coisas. Por isso que é um pouco complexo de entender a Torá, porque existem vários níveis. Então, veja, ele fala isso. Então, ele fala, ó, a coisa não está certa ainda. Aí ele fala assim, agora ele começa, ai do tempo em que Ismael nasceu no mundo e foi circuncidado. O que o santo bendito seja ele fez referente à queixa dos ministros de Ismael. Houve uma queixa. Ele se distanciou, ele distanciou os filhos de Ismael da crivagem sublime e deu-lhes uma porção abaixo na Terra Santa. É o que está acontecendo hoje, por causa da sua circuncisão. Está vendo aqui, ó? Agora, ó, como, como que nossos sábios já sabiam que isso ia acontecer? Porque eles estão falando aqui para o futuro. Eram sábios. Não eram os louquinhos de Edom, né? Veja só. Os filhos de Ismael estão destinados a governar a Terra Santa. Quem estava aqui, ó? Os filhos de Ismael estão destinados a governar a Terra Santa. Eles não estão falando agora do mundo superior, estão falando da Terra de Israel. Por muito tempo, tá vendo aqui, ó? Quando ela está vazia de qualquer coisa. Como sua circuncisão, que é vazia e imperfeita. Veja, a circuncisão deles não tem valia nenhuma. Não existe validade na circuncisão. Veja, assim também é a circuncisão de todos esses que estão fazendo circuncisão aí, com pessoas que não têm autoridade e questões que não são alarricamente corretas, no sentido profundo do Zohar Kadosh, não tem validade nenhuma. Veja, vocês imaginavam isso? Que existem circuncisões que não têm validade nenhuma? É imperfeita? Por que é imperfeita? Porque a circuncisão não tem nada que ver com a circuncisão física, a não ser passar por esse sistema, né, que nós falamos várias e várias vezes, que é chamado de Orlá, que divide o mundo da recepção com o mundo da adopção, ou seja, a própria letra Tav. Aqui há uma divisão. Isso é circuncisão. Então, prestem atenção, é disso que eles estão falando. E impedindo que os filhos de Israel retornem ao seu lugar, até que a recompensa pelo mérito dos filhos de Ismael se conclua. Quer dizer, eles têm uma recompensa. Tá vendo? Ele continua. Os filhos de Ismael causarão grandes guerras no mundo. Acertaram. Acertaram. Eu vou mostrar para vocês que eles acertaram. E os filhos de Edom se reunirão contra eles e farão guerra contra eles. Também acertaram. Um no mar, um na terra seca e outro perto de Jerusalém. Acertaram também, estão acertando ainda. E eles governarão uns sobre os outros, mas a terra santa não será entregue aos filhos de Edom. Continua. Tanto é que Edom escolheu outro lugar para fazer a sua cidade. Vocês lembram? A gente vai falar já já sobre isso. Mas, nesse tempo, uma nação do fim da terra será despertada contra Roma, maligna. Tá vendo? Ela será despertada contra Roma, maligna, e travará guerra contra eles por 3 meses. As nações se reunirão ali e cairão em suas mãos até que todos os filhos de Edom se reúnam contra ele de todos os cantos do mundo. Então, o santo bendito seja ele, será despertado contra eles. Este é o significado de porque Hashem tem um sacrifício em Brosla, Ishayahu, 34:6, veja, o Eterno tem um sacrifício, ele volta com a roupa toda suja de sangue, aquela questão toda. Ele está no portão de Roma. E depois está escrito, para que se apodere dos confins da terra, Iov 38:13. Ele destruirá os descendentes, ó, isso mesmo, tá vendo? Ele destruirá os descendentes de Ismael da terra e quebrará todos os poderes do alto que mantêm essas pessoas com isso. Não restaurar nenhum poder acima do povo eterno.
o que tem a Torá, ou seja, Israel. Exceto o poder de Israel somente Israel reinará. Este é o significado de Hashem, a tua sombra sobre a tua mão direita. Hashem, a tua sombra sobre a tua mão direita, Terrilim 121. Sim. Pois o santo nome está à direita e a Torá está à direita. Portanto, tudo decorre do lado direito. Aprendemos que devemos elevar a direita sobre a esquerda, como está escrito. A sua mão direita havia uma lei de fogo para eles, Devarim 33:2. No futuro vindouro está escrito, salvo com a tua mão direita, responde-me, Terrilim 67. E desse tempo está escrito, porque então converterei os povos a uma língua mais pura, para que todos invoquem o nome de Hashem para servi-lo com um só consentimento. Sefania, né? 3:9, eu não sei como fala em português, por incrível que pareça. Acho que é Sofonias, né? 3:9. Ou seja, o hebraico seria dado. As pessoas poderiam, através dos mestres da Kabbalah, entender corretamente a Torá, pegando não todo o livro para estudar de uma vez, mas palavra por palavra, sessão por sessão. Não inventar, a não ser que seja para elevar mais a Torá, e não para elevar o seu status, seu ego, como a gente vai entender. Então, o hebraico ele seria dado para que as pessoas, esses líderes, esses moréis, pudessem ensinar aos seus alunos a verdade da Torá, sem construir grandes impérios financeiros. A não ser que esses impérios sejam para ajudar outras pessoas a progredirem no ensino da Torá e salvar suas almas. Ele continua. E naquele dia, Hashem será um e o seu nome será um. Quer dizer, definido em Zacarias 14:9. Bendito é Hashem para sempre. Amém, vem amém. Tudo bem. Veja que legal. A gente começou um estudo, a gente viu que os sábios acertaram completamente tudo. Mas é lógico que os sábios, eles botaram as coisas um pouco escondidas, porque eles precisavam, né, que tudo isso viesse a acontecer para que as suas palavras se tornassem verdade. Porque mesmo que eu acredite em alguma coisa, isso não é verdade até que a coisa se cumpra, mas se vem da palavra do Eterno, é verdade, viu? Quantas coisas a gente já descodificou na Torá e que é verdade. Então, quer dizer, a gente já sabe que os sábios falaram, o Eterno falou sobre as festas pagãs, Devarim 12, depois vimos que vinha um falso profeta, e etc., e vimos na palavra Natal o condicionamento intelecto espiritual cercando todas as questões. Eu, inclusive, ontem, na aula, eu esqueci de citar que lá existiam 25 homens de costa para o templo e virado para Tamuz, que era o deus Sol. Ou seja, eles esqueceram a Torá, os mundos superiores, e se viraram para o Sol, para adorar. Por que eu falo do 25, que está lá em Ezequiel 8? Porque é exatamente o dia que eles fazem a festa da entidade. Vamos continuar aqui, então. Agora a gente vai dar uma navegada um pouquinho diferente, né? Aqui nos nossos ensinamentos, né? Vamos lá. O Zohar ensina que Ismael não é apenas uma figura histórica. Parem com isso, não é isso. É isso que a gente vai ter que entender muito profundamente a partir de agora, né? Em todos os quesitos que nós colocarmos a partir de hoje, e como sempre temos colocado dentro dos nossos estudos. Ele não é uma figura histórica, mas uma força espiritual, cósmica. Ele representa o quê? A Hesed de Kippá, a bondade da Kippá. Está vendo? Por quê? Porque essas religiões, elas têm a sua bondade. Mas é o quê? A Hesed da Kippá, a bondade da Kippá, a bondade de expansão do lado impuro da casca. Abraão representa a própria Sefirah Hesed, que é uma força espiritual, misericórdia, amor, na santidade. Todo atributo sagrado tem uma sombra oposta. A sombra do amor de Abraão foi Ismael. O Hesed sagrado é Abraão, amor altruísta, água que dá a vida.
Esse de Kripá, Ismael, o amor egoísta, tá vendo? Um amor egoísta, um amor pela luxúria. Tá? Tudo isso é fanatismo religioso, águas intempestuosas que afogam e não salvam. Tá vendo? Só que afogam. Está vendo a diferença aqui? São sistemas internos e espirituais dentro do homem, categorizado e maximizado pela religião. O nome e a natureza, Pere-Adão. Isso a Torá chama Ismael de Pere-Adão, Gênesis 16, 12. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bereshit 16, 12. Então, veja, e será uma grande pessoa selvagem, ó, tá aqui, vamos antes, ó. Vaiomer lá, Malá, Adonai, Hané, Hará, Vailedá, Det Ben, Ekraat, Shemou, Ismael. Que Shema Adonai El Aneha, e o mensageiro do Eterno disse a ela ainda, eis que está grávida e dará um filho, e você o chamará Ismael, pois Adonai prestou atenção ao seu sofrimento. Isso ele está falando para Agar, que também tem a ver com a guerra, a convertida. Ele será uma pessoa selvagem, vai e aí ele fala aqui, ó, Perá Adão. Né? Perá Adão. Uma pessoa selvagem, sua mão, né? Yad Bekou, Vaiad Koubo, Veal, Panai, Kou, Arrive e Shecom. E a mão, é sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Pode ver que é igualzinho o que acontece. Ele habitará ao lado de todos os seus semelhantes. Tá vendo? Ó, então, ele recebe o nome de homem feio. É isso que a gente acabou de ler lá no texto, é o que acontece. Todo mundo é contra o Islã, né, o cristianismo, o judaísmo, etc., mas ele morará do lado, e aquela coisa toda que a gente leu ali. Geralmente, aqui é traduzido como homem selvagem, mas a Cabala Pere significa livre e desenfreado. Tá vendo? Ele é a energia da direita, da água, sem recipiente da esquerda. Ou seja, ele só trabalha com uma parte da árvore sefirótica, ele não trabalha com as duas partes. E é isso que a gente vai ter que entender hoje. Ele não tem o recipiente da esquerda, ele não tem fogo, ele não tem geburá para ação. Veja. Então, para contê-la, por isso ele se espalha rapidamente, como uma religião que influencia culturalmente dos descendentes de Ismael. Então, veja, ele se espalha rapidamente pelo mundo, mas não tem geburá sagrada de Isaac para criar limites éticos na conexão com o Eterno. Não é que eles não tenham geburá, eles não têm geburá para criar limites éticos na conexão com o Eterno. O que houve aqui na questão da Brit Milá? No Zorra vai estar escrito aqui a reivindicação do anjo Sarro, a Ismael, né? A gente está falando agora do Zorra aqui. Ele cobrou de Deus uma recompensa, eles se circuncidam, eles merecem a herança? Ele pergunta. A resposta divina. A circuncisão de Ismael é feita aos 13 anos, idade da razão da puberdade, mas é vazia, falta periá, a revelação da coroa. A milá, que é o corte da remoção da negatividade grossa, Ismael tem isso. Periá é a revelação, dobra e pele fina para revelar a coroa. Isso traz a luz da Sheriná. Ismael não tem isso. Consequência. O Eterno deu a Ismael o domínio sobre a terra santa, enquanto ela estivesse, veja, vazia durante o exílio de Israel. Como a circuncisão dele é vazia, sem perfeição, a posse dele sobre a terra é vazia e espiritualmente incompleto. Não tinha por que eles estarem lá fora do templo, não é? Olha isso.
Ismael. Deus ouvirá o nome El, Deus, Hesed. No final, isso indica que sua força vem de uma raiz santa. Veja, a força de Ismael, do Islã, vem de uma raiz santa, Abraão, mas está externalizada. O Zohar diz que o Eterno viu o clamor dos Bnei Israel no futuro por causa do sofrimento que Ismael causaria. Por isso, o nome Ismael representa a Sefirá Hesed, água sem restrição. E é a expansão descontrolada, ou seja, como estão crescendo descontroladamente. Na árvore da vida, ele é a mão direita, Yemin, não é? Das forças externas, das forças impuras. Por isso, o Zohar diz no item 216 que Israel deve levar a direita sobre a esquerda, para vencer, usar o verdadeiro amor ao Eterno para anular o fanatismo. Aqui agora ele vai falar de Brit Recania, referência ao Zohar, a circuncisão de Ismael. Ele remove o prepúcio, a orlá, né? O mal grosso, mas não revela a luz periar. Isso lhe dá poder material e temporal sobre a Terra Santa durante 400 anos simbólicos, ou o tempo de exílio, mas não a conexão eterna com a Shekhinah. A Galute de Ismael. Galute de Ismael é considerado o último e mais difícil exílio antes de Edom Roma cair totalmente. O Zohar, no item 205, profetiza que Ismael provocará grandes guerras no mundo, forçando a união de Edom, ou seja, o que a gente viu? As filhas de Ismael casaram com Edom, os desejos, as recepções. O Edom, o Ocidente, contra ele, preparando o cenário para Mashiach ben Davi. Ou seja, vai chegar uma hora também que já chegou e já passou, e não sei se volta novamente, que esses dois grupos também entraram em guerra, como a gente vai ver. Mas pelo que a gente está vendo agora, eles estão se unificando, estão cada um defendendo a sua parte, etc. Tanto é que a gente tem vários países que são considerados islâmicos. Eu acho que agora a gente tem uns 46 países, não sei, estou falando aqui de memória, que são islâmicos. Na verdade, até o último censo que eu vi, e acho que já ultrapassou isso, era 1,6 bilhão de pessoas, já deve estar em 2 bilhões. O cristianismo tem 2 bilhões. Agora você veja como que nossos sábios sabiam disso. Eles estão fazendo o quê? Uma análise da estrutura espiritual dos mundos espirituais. E como esses mundos espirituais, eles se defragariam sobre o plano terrestre, sobre Malhut, e quem eles atingiriam, qual o poder, e qual a instância espiritual, e qual o tempo que eles conseguiriam com essas espiritualidades. Isso tira a gente daquele âmbito que vai acontecer, será que o Eterno está acertando, será que está errando, o que tá... Eles já falaram aqui. Eles não eram profetas, nossos sábios. Eles tinham sensibilidade espiritual e conhecimento escriturístico da Torá em todos os níveis. Então, eles já poderiam saber tudo o que ia acontecer. E aí eles vinham como a história estava indo, como o humano estava se comportando, e eles já sabiam o final do que aquilo ia dar, porque eles faziam uma leitura geral na alma da humanidade. O que é totalmente diferente de adivinhação. Amanhã eu vi isso, depois da manhã. Pode ser que um sábio tenha um estalo, ou que um sábio fala, vai acontecer isso. Às vezes nem ia acontecer, o Eterno fala, não, meu servo falou, vai acontecer. Mas vai lá e acontece. Para as pessoas verem o selo espiritual que o Eterno bota sobre aquela pessoa. O que um sábio fala, acontece. Por isso que é proibido para um sábio amaldiçoar uma pessoa. Porque se ele abre a boca para amaldiçoar uma pessoa, já era. Se é sábio de Torá, já era. Mas é lógico que futuramente o sábio vai também ter ali uma questão em relação àquilo que ele ordenou.
existiram casos, se não me falha a memória, na França, na Guerra da França, onde os soldados entraram numa comunidade judaica e começaram a matar judeus, ou foi essa informação que chegou até um sábio. Então ele falou que, para não acabar com o povo de Israel e a Torá, ele começou a meditar. E cada meditação que ele fazia eram 300 mortos. Ou seja, isso é um caso extremo. Quando uma pessoa viu e sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo ali, porque isso não era natural, ele lembrou desse sábio e foi até ele. Ele falou, não, para, porque a informação chegou errada. Não era muito bem assim. Eles estão do nosso lado, eles estão defendendo o povo e tal. A Segunda Guerra, ela só foi vencida porque existia uma cabalista que, quando ela viu que ia dar ruim, que Hitler ia ganhar, e ele ia ganhar, sabe-se lá de onde ele tirou o mérito do mal para fazer isso, as pessoas tinham se afastado da Torá. Então ela começou a meditar. Foi quando houve lá aquela chuva, muito frio, e os soldados de Hitler começaram a perder. Ou seja, um fronte errado que ele levantou que mudou toda a guerra através da meditação dessa cabalista. Mas só que as pessoas não acreditam. Por quê? Elas têm que ter a sensação, sabe? Elas não sabem ver Deus sem a sensação. Não, eu tenho que sentir alguma coisa. Eu tenho que sentir, tá até um furacão ali, o furacão parou. Mas eu não senti que isso foi de Deus. Aí eu pergunto o que não é do Eterno. Às vezes, todo mundo é testemunha aqui, pode ser que as pessoas não acreditem. Lembra quando a gente entrou em reza e fizemos meditação pela Dona Silmara? Pelo ciclone num grau, não sei quanto, estava sendo noticiado por todas as TVs, e nós entramos em meditação, fomos lá no olho do furacão e acabou. Todas as pessoas não acreditam, não são obrigadas a acreditar. Mas eu acredito plenamente, porque não é pela minha força, eu conheço o Deus que eu sirvo. E conheço muito bem. Você lembra quando eu tinha uma irmã aí, que nem está mais participando, e quando a filha dela foi sequestrada e estava sumida presa em cima de um morro, e a gente meditou, ela apareceu, e depois meditamos de novo, e a outra menina também foi libertada? Inclusive, algum aluno nosso, o Yosef Halevi, viu o rosto da menina. Antes nós tínhamos tido sonho, eu tinha tido sonho sobre isso. Lembra? Então, essas coisas ainda estão acontecendo. Só que as pessoas a gente esquece. Talvez a gente fique até com vergonha, pô, mas a gente vai falar isso, vai ser ridículo. Ah, poxa, como é que eu vou falar isso para uma pessoa, Moré? É ridículo isso. Você acredita realmente, Maria César? Né? É ridículo isso. Mas quando conta as histórias lá de trás, as pessoas acreditam. Inclusive, o próprio Aviberg, ou os filhos dele, eles colocaram um monte de zorra aonde passava um furacão, e esse furacão todo ano destruiu um monte de lugares. Foi daí até que eu tirei a ideia para fazer a meditação, porque eu falei, se eles conseguem, se a gente está com a Torá, se o Eterno é quem vai agir, né, nós só vamos meditar e botar a presença divina. Ou seja, o ataque era a presença divina, era o Eterno que estava permitindo, a gente vai inserir ali dentro letras hebraicas. Vamos ver se dá certo. Dona Silmara está viva? Seu sítio está... Né, e outros sítios foram poupados? Foram. Foi um milagre sem tamanhos. Mas quem acredita para contar? Não teve línguas estranhas, não teve arrepio, não teve a emoção, para a pessoa falar, não, olha que coisas maravilhosas o Eterno tem feito no nosso grupo. Não é? Pare para pensar nessas coisas. Olha, os sábios, eles têm a força para trazer e abrir a porta espiritual para o nosso mundo. Então, vamos ver os insights aqui. O segredo é que Sara era estéril, porque toda vitalidade impura precisava sair de Abraão.
primeiro através de H. Ou seja, ele tinha que jogar a Sefirá de Hesed, tinha que jogar todo o lado impuro para fora. Ismael é a casca do alho. Veja, aquela pequena casquinha que a gente fala que é uma divisão, que protege o fruto enquanto ele cresce. Ele teve uma função de guardar a Terra Santa enquanto Israel estava fora no exílio, mas como uma casca. Ele se torna rígido e tenta impedir que o verdadeiro fruto, Isaac, retorne ao seu lugar, que é o que? A Torá, a Cabalá. É o que nós estamos aprendendo. Por isso que, ao nos deixar configurar pela Cabala, nós estamos pelo caminho certo, como a gente vai ver ainda nessa leitura. Vamos acelerar aqui. A redenção final vem quando Israel toma de volta a mão direita. Veja, a gente entende que Israel é o quê? É o nosso Malhut. Porque todo mundo está desconfigurado dentro dessas religiões. Tanto é que fala que Edom está nos quatro mundos, nas quatro pontas do mundo. Ismael está se espalhando. Então, tudo só vai terminar quando voltar à mão direita. A mão direita é o quê? O Zorra, porque a Torá escrita foi que trouxe essas configurações que eram necessárias. O Eterno quis assim, porque senão, o que nós teríamos de mérito? Nada. Então, veja, e esse será o verdadeiro resto do amor do Eterno, retirando a vitalidade que sustenta Ismael. Quem é que sustenta Ismael? O Eterno. Mas que faz? É o Eterno. Então, Ismael tem gematria 451, é a mesma gematria de Terrom, que é abismo de Gênesis 1, 2, né? Vamos ver aqui, ó, Bereshit 1, 2. Veja, tudo já está na Torá. Basta saber ver, basta saber olhar. Inclusive, muitas coisas que a gente não imagina. Verharet, Haitá, Torro, Vaborro, Verrocherra, Alpenei, Tahom. Está aqui, ó. Gematria, né? 451. Entendeu? Tahom. E aí já mostra, né? Que é a segunda parte do tetragrama, um Tav, que é a lua, e um Mem final. Tá vendo? Né, que são correspondentes, porque o Tav é 400 e o Mem é 40. Ou 600 também, né? Quando é final, pode dar 1000, aqui também pode dar várias, né, gematrias. Mas essa inicial aqui é 451, mas pode dar 1011 também. Pode dar, porque o Mem final é 600, mais 400, 1000, mais 11, 1011. 10, 11. Mas continuando, então, aqui a nossa leitura, gente, olha só. Então, é a mesma de Tahom, que é abismo, Gênesis 1, 2, também é 451. Isso confirma que ele é a água profunda do abismo, essa religião. Tá? Ou seja, é a Kripá Nogá dentro do amor, que precede a luz da criação, que é Isaac, Isaac. É porque Isaac é Gevurá, mas a Gevurá de Isaac tem vários níveis, né? É diferente de também Esav, que também é Gevurá. Então, vamos seguir aqui. O Zohar aqui toca o segredo do descarte espiritual, necessário para a formação da alma judia. E aqui está o acoplamento avançado do grande finale. Vamos seguir aqui da minha aula, né? O segredo da estrutura protetora. Por que Hashem fecha o ventre de Sarai? O Zohar explica que não foi um castigo, foi uma proteção. A semente de Abraão ainda continha a impureza do seu pai, Tera. Tá vendo? Tinha impureza. Se Sarai tivesse concebido logo, essa impureza teria passado para Isaac. O processo foi necessário que H, serva egípcia, servisse como um filtro. Ela atraiu a semente impura, o lado desenfreado de Abraão, para gerar Ismael. O resultado, uma vez que a Kipá, casca de Ismael, foi expelida, o fruto aqui do chá de Isaac pode ser gerado em pureza total no ventre de Sarai. Então, aqui a regra é que para Tagmet Lepri, a casca sempre vem antes da fruta. Sarai teve que ser estéril até que a casca fosse formada fora dela. A gente está falando da Sefirá, Hesed do amor, que é o que está acontecendo com toda a humanidade. Né? Aqui, ó, a gente tem outra escolha, Benei Ismael, filho de Israel.
representam a mão direita, a Hesed caída, tá vendo? Não é Hesed que a gente imagina, é Hesed caída. Zohar diz que a sua força vem do mérito de Abraão, tá vendo? De Hesed. Por isso são tão difíceis de vencer espiritualmente, tá vendo? Eles são tão difíceis de vencer espiritualmente. Que coisa bonita, né? Esse Zohar, olha, então, e os filhos de Edom? Agora a gente vai falar dos filhos de Edom. Edom, cabalisticamente, Edom representa Roma, Ocidente, cristandade. O Zohar, no item 204, prevê um choque de civilizações. O Oriente, veja, Ismael, tá vendo? Ismael, contra o Ocidente, Edom. Olha, as guerras dessas duas potências espirituais. Essa guerra é necessária para quebrar as duas clipotes, tá vendo? O Eterno vai fazer eles entrarem em guerra para quebrar as duas clipotes, que são cascas, tá vendo? São citrarará. E antes da revelação da luz de Mashiach, da consciência universal. Hashem é tua sombra e tua mão direita. Este é o segredo da vitória. Com Ismael roubou, né? O Ismael ele roubou a direita, ele rouba Hesed, dizendo que, né? Dizendo que ser o primogênito de Abraão. Por isso que ele rouba a direita, tá vendo? Ele diz que ele é o primeiro, ele que é Hesed, e não Issahaque, que era Geburá. Só que ele mesmo é quem bota Geburá dentro de Hesed. Israel vence, elevando a direita. Israel é quem? É a humanidade que vai sair do domínio, lembre-se, do domínio dessas religiões. Não é uma guerra armada, a guerra deles é armada, nós venceremos com a Torá, porque essas forças vão ser derrubadas. Tá vendo? Ele vence levando a direita, isso significa que Israel deve aumentar o seu resto de seu amor gratuito, caridade, estudo da Torá, superar o resto de fanático de Ismael. Isso, quem é esse Israel? São os cabalistas. Porque Israel físico, ele está fazendo o quê? Ele está mandando bomba na cabeça de Ismael. Ismael está mandando bomba na cabeça dele. Talvez vocês até vão estranhar o que eu vou falar aqui agora, mas esse judaísmo aí que tem agora, ele é cristão. Porque ele está recebendo dinheiro e ajuda dos cristãos para combater Ismael. Então, da onde está vindo a força dele? Dos cristãos, de Roma. Eles estão esquecendo que existe um Deus que mandou estudar um Zohar Kadosh. Eles não estão estudando o Zohar Kadosh. Eles estão estudando literalidade, eles estão vendendo pacotes de viagem, eles estão prometendo que lá ia ser um lugar seguro, e o que aconteceu? Bomba na cabeça deles também. Tá vendo? Olha só. Então, ó, Hashem tem um sacrifício simbólico, né? Corban le Hashem Bibólica. Eis que vejo alguém vindo com a roupa suja de sangue, de Edom, etc., de Bósla, né? Que é Bósla é a capital espiritual de Edom, Roma. O Zohar ensina que após Ismael cansar o mundo, tá vendo? O mundo vai ser cansado com guerras, o julgamento final recai sobre agora Edom. É um momento em que a esquerda e a direita das nações, do lado esquerdo, elas se anulam, deixando apenas a linha central, que é Israel, verdade de pé, que é o Zohar Kadosh. Pois bem, a gente segue aqui Anatomia da Alma segundo Baal HaSulam. Isso a gente tira dos livros do Zohar, não é? Em português. A gente faz uma análise aqui, enfim. Anatomia da Alma segundo Baal HaSulam. Para Baal HaSulam, Ismael e Esaú não são apenas vilões externos, mas desejos dentro de nós que precisam ser descascados para revelar a santidade ali no meio. Por isso que essas pessoas estão lá. Elas estão fazendo um tratamento dentro dessas sefirotes que levaram ela a essas entidades espirituais, tanto Edom como no Islã. Nós, no caso, estávamos aonde? Em Edom. Estamos saindo de Edom, através de um estudo sério, né, que ultrapassa todos os limites de todos os rabinos, porque nós estudamos também com os nossos rabinos. Ismael é a clipada à direita, é o amor, ó, veja só, é o amor egoísta,
tá vendo? É um amor que não divide, é um amor que não aceita. É quando a pessoa quer doar, ela deseja doar ou ser espiritual, mas apenas, tá vendo? Ela deseja doar ou ser espiritual, mas apenas para se sentir bem consigo mesmo. Ela chama eu tenho o eterno, eu sou fiel. Como Ismael alegava, ela se acha um grande justo. É uma clipá difícil, porque disfarça de santidade, como a circuncisão de Ismael. Tá vendo? Quem chega lá, vê tudo. Imagine rezar 5 vezes por dia, 7 vezes, não sei, anda com um tapetinho debaixo do pé, etc., para se achar muito santo. Né? Esaú, a clipá da esquerda, é o desejo de receber bruto, o ódio, a crítica e a destruição. Ele ataca diretamente. Clipar no lugar onde nós estamos. É a casca brilhante, tá vendo? Ela brilha. Lembra daquela aula de Paulo que brilhava por fora, tá vendo? Ou intermediária, ela contém faíscas do bem, tá vendo? Por isso que é difícil, misturadas com o mal. É por isso que é difícil. Não é fácil. O segredo de Ismael e Esaú atacam a Nogá. Eles tentam puxar as faíscas de luz que estão na Nogá para o lado impuro. Eles fazem esse trabalho. Eles alimentam o mal. O trabalho de Israel é a alma que é ir direto ao Criador, é resgatar essas faíscas, essas Kipanogá, para deixá-la cair nas mãos de Ismael. Então, aqui nós temos mais uma tabela, né? O desejo de doar, Kripá Ismael, para receber honra ou prazer. Ismael tenta seduzir a Kripanogá, nossa consciência, com argumentos religiosos e de fé, mas sem correção real. O Zohar diz que Ismael é circuncidado, mas não revelado sem a periá, que significa que ele toca na Nogá, ele tem aparência de luz, mas não permite que a luz flua para o vaso. É o fanatismo espiritual. A Kripá da esquerda, o desejo de controlar, criticar e dominar. Esaú representa o egoísmo frio e calculista, que é o cristianismo, né? O ensino ao islamismo, agora o cristianismo, que quer engolir tudo. Enquanto Ismael tenta desviar a Nogá com falso amor, Esaú tenta esmagá-la com um julgamento severo. Né? O Leitman vai ensinar que Esaú é a corrupção da linha esquerda. Isso ele tira dos ensinamentos de Baal Hassulam, que é Isaac, antes de ser corrigida por Jacó. É onde a alma de Israel trabalha. Israel é Malhut, aqueles que saem desses sistemas. Precisamos, veja que tudo isso já está na Torá. Precisamos separar o que é útil, o desejo de receber para doar, do que é Ismael e Esaú. A parte da Nogá que não conseguimos corrigir. Ou seja, não conseguimos corrigir. Precisamos separar. Jogamos para Ismael como um bode expiatório, ou separamos esperando a correção final. Ou seja, essas forças vão continuar dentro de nós. A redenção é transformar Nogá totalmente, né, na santidade. Então, veja só, a gente tem agora todo um trabalho, né, para fazer. Agora vamos analisar aqui a história disso tudo. Né? Veja, nesse trecho do Zohar que a gente acabou de ler, oferece uma estrutura teológica para compreender a história dos últimos 2000 anos, focado na interação entre as 3 grandes forças monoteístas, judaísmo, que é Isaac e Jacó, islamismo, que é Ismael, e cristianismo, que é Dom, que é Roma, que é Esaú. O texto estabelece os eventos físicos e as guerras geopolíticas. São manifestações de reivindicações espirituais feitas nas cortes celestiais, e especificamente o mérito da circuncisão, Brit Milá, e a posse da Terra Santa. A esterilidade de Sarai e a necessidade de Ismael. O texto inicia com um lamento de Rabi Hia sobre a esterilidade de Sarai. Mas Sarai era estéril. Academicamente, a Cabala interpreta essa esterilidade não como uma falha biológica, mas como uma necessidade cósmica de filtragem. A tese antes que a santidade pura, Isaac, pudesse vir ao mundo, a casca que é Kipá precisava ser extraída da semente de Abraão. Ismael representa a expansão desenfreada
da Hesed, desse amor de Keppá, egoísta, que precisava ser separado para que a aliança sagrada permanecesse pura. A história, o surgimento de Ismael no mundo árabe é posteriormente o Irã, o Islã. Precede a redenção de Israel, assim como a casca preenche o fruto. A reivindicação celestial, o pacto da circuncisão. O ponto central aqui é o argumento jurídico celestial, a reclamação do ministro de Ismael, o arquetipo angelical da nação. O argumento é se Ismael é circuncidado, ele não merecia a herança da terra de Isaac. A resposta divina estabelece a distinção teológica que define a história do Oriente Médio. A circuncisão de Isaac, completa como Periá, revelação da coroa, que é feita no 8º dia, representa a conexão eterna e interna com a divindade, que é Biná, que vai se ligar a Kéter. A circuncisão de Ismael é vazia, sem Periá, feita aos 13 anos, representa uma conexão externa. Por quê? Quando a gente vai ver as letras hebraicas que fazem parte da árvore sefirótica, 9 letras estão ligadas diretamente a Adão. E, nesse caso, Adão é o direito de doação. Então, você conta do Aleph até o Tet, do 1 ao 9, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Então, essas são as letras exatamente de Abraão, que vão dar exatamente o valor, se você soma do 1 ao 9, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, vai dar exatamente 45 no nome Adão. Então, 4 mais 5 é 9, que é verdade. Isso está baseado dentro de antes de começar a dezena. No Yud, começa a dezena. E essa dezena, até o final da centena, que é 400, você já vai ter Rava, que é recepção. Apesar de, nesse nível de Biná, a recepção não ser para si mesmo, Biná é obrigada a receber para doar para os próximos estágios. Só que a gente deve perceber que existem várias Binás. E a Biná de Malhut é a mais cruel e enganadora de todas. Enquanto a pessoa não sai do nível de Malhut, ela não conseguirá entender essas coisas. Por isso ela tem que estudar muito, ela tem que fazer muitas coisas, ela tem que se apegar a um grupo cabalista que tem força para acordar de madrugada. Para estar com ela tem que estar com esses cabalistas, porque sozinha a pessoa não consegue, não. Veja com que a gente está lutando, né? Só podem ser pessoas como nós, que não somos malucos, somos tidos como malucos, mas que têm a compreensão desses estágios espirituais. Análise histórica. Os 1.300 anos do domínio islâmico, aqui o Zohar, no item 202 e 203, profetiza que, devido ao mérito dessa circuncisão parcial, Ismael governaria a Terra Santa enquanto estava vazia. Isso se correlaciona perfeitamente com a biografia. Veja, no ano 638, os nossos sábios previram isso. Isso não é brincadeira, não, gente. Pare para olhar como esse Zohar é perfeito, porque tem outros cálculos também. Tem outras provisões ou previsões. O califa Omar conquistou Jerusalém no Império Bizantino, ou seja, Edom, iniciando o domínio islâmico. O vazio da terra durante o século de domínio dos califados, Omeyyada e Abássida, e posteriormente do Império Otomano, de 1517 a 1917, terminando agora com a Primeira Guerra Mundial, esse império. A Palestina foi descrita por viajantes historiadores como uma província negligenciada, pouco povoada e desolada, vazia de qualquer coisa, conforme o Zohar está anunciando. A terra não floresceu plenamente sobre esse domínio, aguardando o retorno dos filhos de Israel. O bloqueio. O texto afirma que eles impedirão que os filhos de Israel retornem. Isso se reflete às restrições históricas de imigração judaica sobre o domínio muçulmano e otomano até o século XX, como aconteceu. O conflito Ismael-Islã versus Edom, cristianismo e Roma. O Zohar, no item 204, descreve a grandes guerras entre os filhos de Ismael e os filhos de Edom.
As Cruzadas, de 1095 a 1291. A manifestação histórica mais clara dessa profecia, onde a Europa cristã, Edom, se reuniu para fazer guerra contra os muçulmanos de Ismael, no mar, na terra seca e perto de Jerusalém, como diz o Zohar. A queda de Edom. O Zohar é enfático ao dizer que a Terra Santa não será entregue aos filhos de Edom. Historicamente, embora as cruzadas tenham estabelecido o reino latino de Jerusalém, temporariamente eles foram eventualmente expulsos e a terra retornou ao controle de Ismael. Mamelucos, né, e otomanos até o mandato britânico, que foi breve, interlúcido até o retorno de Israel. Ou seja, a gente sabe que, apesar da terra de Israel, todo esse sistema espiritual ter um mecanismo de ênfase em cima de Israel, a gente sabe que Israel não é a própria terra, mas é toda a formatação que está acontecendo dentro dessas pessoas, que também são seres humanos, são almas, e que estão sendo enganadas tanto por Edom como por Ismael. O fim dos dias, a vitória da direita. Vamos ver essa escatologia. O texto exclui com a destruição dos poderes espirituais de Ismael e de Edom. Eles vão ser destruídos. Não vai ficar nada sobre nada. Isso não significa que as pessoas vão ser destruídas. Pode ser que elas sejam como nós. E voltamos para o Zohar Kadosh, Baruch Hashem. É isso que o Baal Hasselon fala. No final, nenhuma alma se perderá. Aí temos que, né? Ele é um sábio, ele sabe o que ele está falando. A referência de Brotas, Isaías 34:6, alude ao julgamento final sobre as nações ocidentais e orientais que tentaram usurpar a herança espiritual. Tá vendo? Eles tentaram usurpar a Kabbalah. Eles pegaram, só que eles só pegaram a Torá escrita. A vitória final de Israel é descrita como a elevação da mão direita, Yemin, o uso do resto sagrado, amor e conexão divina para subjugar o fanatismo religioso. Tá vendo? O que é fanatismo religioso? Tudo isso aí que a gente vê, inclusive entre os judeus. Vai ter Mangazá Kayamá. E lá ele, Ismael, foi circuncidado. Refere-se à circuncisão física do Islã. Ou seja, o que eles fazem, eles também circuncidam. O Zohar explica que isso confere mérito temporal, Shaha'olam Hazeh, garantindo o poder político e territorial, mas não a santidade intrínseca da terra, da Kedushá. É a base metafísica para a força e expansão do século VII. Representa os filhos de Ismael e os filhos de Edom. Representam choques de civilizações. Ismael, o Islã Oriente, detém a circuncisão sem perfeição. Edom, o cristianismo Ocidente, detém a casca sem circuncisão. O Zohar prevê que essas duas forças se desgastarão mutuamente em guerras globais antes da era messiânica. Terra vazia. Uma profecia impressionante sobre a condição da terra de Israel durante o exílio da terra não respondeu agriculamente ou culturalmente aos conquistadores, Ismael. Elas permaneceram em estado de espera vazia, até que o mérito de Ismael se esgotasse e os judeus retornassem. Hashem é a tua sombra sobre a tua mão direita. A solução final de Ismael alega ser a direita, por ser ser de Abraão, um homem de Hesed. Israel vence recuperando a verdadeira direita, a fé pura acima da razão e a adesão da Torá, anulando assim a reivindicação espiritual das outras nações. Enfim, então, a gente viu que tudo que a gente está narrando, que o Zohar narrou, realmente aconteceu. Né? Agora, nós, como os cabalistas, temos que separar, saber que tudo isso foi influenciado por quê? Pela espiritualidade, o anjo dessas religiões, foi também feito porque os homens seguiram a santidade dessas religiões e eles fizeram tudo isso no mundo. No final, os cabalistas são que vão ensinar a Torá para todo mundo, por exemplo. Vai falar dessa questão, já está sendo ensinado, né? Ismael não é isso que você pensa, é uma Kippah Nogá dentro de Hesed. Já Edom já é uma Kippah Nogá dentro de Gevurah. O que seria isso? Né?
Veja, aquela espiritualidade que tenta mostrar amor, mas é só para mostrar aos outros o que é amor, e que tenta mostrar que é espiritual só para os outros ver que ela é espiritual. Ou seja, é um estudo ali do monoteísmo bem ralo, mas com interesse também de dominar as outras pessoas, que as pessoas elas têm que seguir aqueles padrões dele.